adicionada. Alô, Kelly? Oi, oi, oi. Tá dizendo que tá adicionando você na chamada. Oh, conseguimos! Melhorar isso, pelo amor de Como Deus. melhorar? Eu não consegui entrar pelo computador, eu tive que colocar o celular, só que a bateria tá assim, né? Eu tenho que correr aqui para achar um carregador, coloquei aqui no computador, vamos ver se vai dar certo, né? Uau! Depois coloca no Vai lá, amor, carregador, vai falando porque alguma coisa aí enquanto eu vou quando me a gente tá ajeitando. Tá ótimo. Então, pessoal, essa Tá live a bom. gente marcou, a Kelly fez a solicitação para a gente fazer essa live juntas, né? Para falar um pouquinho sobre as ferramentas do Axis que a gente pode estar acessando na classe O Fundamento. Muitas pessoas nem sabem que existe essa classe, né? Às vezes a gente faz a classe de barras e já tem aquela quantidade de informação, né? Muita coisa que a gente pode utilizar ali, em todas as ferramentas verbais do Axis. Você também vai ter na classe de barras, além do processo das barras, a gente tem também alguns processos que já foram adicionados ali naquela classe, e as pessoas entram achando que, uau, legal, Axis Consciousness é aquilo, né? É simplesmente uma classe de barras de Axis. E não, as barras de Axis é só uma das ferramentas do Axis Consciousness. Tem várias outras dentro do próprio curso de barras e tem um arsenal de ferramentas, que eu falo que é um arsenal de ferramentas que tem na classe O Fundamento. Então você, para quem já fez a classe de barras, tem uma noção da quantidade de informação que a gente tem num dia, né? Para quem não tem ainda, precisa fazer. Por quê? Não tem como fazer 4 dias de expansão de consciência na classe do fundamento sem ter essa base antes. É importantíssimo, é um pré-requisito que o Access tem, de quem for fazer a classe do fundamento tem que antes estar fazendo essa classe de barras. E aí, na classe do fundamento, você percebe que faz todo o sentido, porque a mudança é muito grande, né? É você realmente destruir os fundamentos da sua vida. Então, você imagina, você destruir os fundamentos da sua vida. Tudo que você tem como base, você simplesmente vai começar a perceber que, uau, isso não faz mais sentido e isso está me limitando. Você simplesmente sai de todos os aspectos de limitação da sua vida. A última classe que eu dei foi agora em Montes Claros, e foi muito interessante que aquele grupo era um grupo ainda que, sabe aquela coisa assim, comecei agora? E foi tão gostoso que no final, no último dia, né? Porque a gente começa o primeiro dia achando que não vai aguentar 4 dias. Só 4 dias vai ser muita coisa, porque é uma quantidade de informação muito grande. Mas quando chega no 4º dia, tinha uma moça que ela já entrou chorando na classe, a coisa mais linda, ela falou, nossa, a transformação que eu tive nessa classe, né, a mudança que eu estou percebendo em mim é tão grande, é tão fora da caixa, é tão expansivo, que eu gostaria de permanecer pelo menos mais uma semana em classe com você. Então isso foi muito gratificante para mim, que é você ver que aquilo é tão interno, é uma mudança tão grande que a pessoa consegue até se expressar dessa forma, né? Através daquele show do sentido, que é tipo, nossa, é muito ganho. E aí a gente vai falar nessa classe de tudo que está te limitando. E eu gosto de deixar claro assim, quando a gente tem alguma coisa que não está funcionando na nossa vida, é porque a gente tem um ponto de vista fixo ali. Alguma coisa está te limitando é porque você tem um ponto de vista. Como assim eu tenho um ponto de vista? Todo ponto de vista cria a nossa realidade. Então, se a realidade não está do jeito que você está curtindo, né? Não está uma coisa gostosinha de ser, é porque a gente está com um ponto de vista ali fixo sobre alguma coisa. E essa classe ela vai fazer isso, ela vai tirar todos os seus pontos de vista fixos sobre todas as áreas da sua vida. Então a gente vai falar sobre área profissional, sobre dinheiro,
a gente vai falar sobre relacionamento, como criar um relacionamento que funciona para você. E a gente está falando de coisas que é sem colocar novos padrões. É acessar, na verdade, o que funciona para você. É acessar o seu saber. Então, um slogan do Axis é empoderando as pessoas a saberem o que sabem, né? E o que é isso? É exatamente te dar ferramentas que te empoderem a você descobrir como que funciona para você. Qual é a forma que vai ser mais expansiva, mais contributiva e que vai criar uma realidade que funciona para você. A Suzy tá falando assim, frita os miolos. A gente brinca assim na classe. Ela já participou da classe lá em Mato Grosso do Sul, na cidade de Dourados. E foi minha host lá, maravilhosa, Suzy. E realmente, frita os miolos, né? Frita mesmo. Tem Gente, uma hora só que a me gente dá fala um assim, tá, feedback vamos aí. parar. Me dá um Oi? feedback. Tá me vendo, tá me ouvindo, tá tudo certo? Eu tô te vendo, tô te ouvindo. Maravilha. Então, assim, enquanto você vai falando, eu estou tentando mandar o link para o pessoal do grupo que eu prometi que eu ia mandar avisando a hora que a gente começasse, tá? Só que agora eu estou meio travada aqui por conta do Uhum. celular. Agora eu estou no celular e agora eu não sei o que que eu faço aqui, tá bom? Mas eu vou digitar. E esse negócio que ela acabou de falar, né, que frita os miolos, ontem eu recebi um telefonema de uma pessoa que fez o curso Fundamento e eu dei muita risada com ela, porque ela falou, Kelly, pelo amor de Deus, corre as minhas barras, porque eu fiz o Fundamento e buguei tudo. Buguei. Durante a classe a gente já vai Eu deixar achei umas barato. macas montadas para que se tiver necessidade, durante a classe a gente já vai correndo barras, né? Para não ter essa coisa tipo, passei, Para né? não Passei bugar. pelos 4 dias, agora me dá um help, não, né? Acho que não. Mas é uma transformação muito grande, sim, sim, é uma transformação muito grande. E eu falo, né, dependendo dos corpinhos, a gente tem corpinhos que fazem transformações assim, com total facilidade, né? Mas tem corpos que não, que eles têm que mostrar a intensidade, né? Olha, eu tô mudando, eu realmente tô mudando, eu vou te mostrar que eu tô mudando. E aí onde vem febre, vem às vezes situação de vômito em classe, gengiria, mas o que que é isso? É uma baita mudança, porque como que pode, né? Você tá lá lendo alguma coisa a respeito da sua vida e a gente vai fazer processos e vamos explicar como a ferramenta funciona e começa a dar ânsia de vômito, e começa a dar desentiria. O que que é isso? É muita energia. Então a gente vai mexer muito mesmo com a energia e a gente vai tirar dessa situação de funcionar a partir das computações, a partir dessa mente, né? Para que serve a mente nossa hoje, né? É um computador, basicamente é um computador de julgamento. Quando a gente está usando tudo a partir da mente, a gente está fazendo sempre situações de julgamento. Então, quando a gente fala assim, eu tô discernindo o que é melhor para mim. Discernimento é um julgamento leve. É você falar, isso é bom por conta disso, isso é mal por conta disso, isso vai ser maravilhoso porque vai criar isso na minha vida. É tudo julgamento. Você em nenhum momento percebeu a energia daquilo. Você foi lá e fez a computação. E isso não funciona. Se funcionasse, a gente não estaria buscando algo maior. Se funcionasse, a gente não estaria buscando ferramentas de expansão de consciência, né? Isso tudo são planinhos que a gente coloca mental, né? De como tem que funcionar as coisas nessa realidade e as coisas não funcionam pra gente desse jeito. Então, a gente vai acessar esse tipo de informação. Como eu saio dessa minha mente, que é só um computador de associação de informações, de ideias, discernir o que está certo e o que é errado, o que é bom, o que é mal para mim, ou seja, puro julgamento, sempre na dualidade, para criar uma situação de que como eu vou fazer para acessar a consciência disso? Se eu escolher isso, como vai ser a minha vida daqui a 5 anos? E é uma das perguntas que eu coloco para as pessoas quando elas vão escolher fazer alguma classe. Olha para essa classe e pergunta, se eu escolher essa classe, como vai ser minha vida daqui a 5 anos? E aí espera e dá uma olhadinha. Isso foi expansivo? Ficou leve? É esse futuro que está sendo criado, tá? Depois pergunta, e como vai ser minha vida se eu não escolher essa classe? E percebe.
Ficou pesado? Contraiu? É esse futuro que você está escolhendo, né? Todas as nossas escolhas do presente estão criando um futuro, assim como todas as nossas escolhas do passado criaram exatamente esse presente. Então, se a gente está aqui agora, nessa live, conversando, foram as escolhas que nós fizemos. E as nossas escolhas agora estão criando um futuro. Então, se você tem a percepção do que a tua escolha está criando, pronto, não importa o que vai vir, não importa o julgamento sobre isso. O que você está criando é exatamente essa energia, né? Você está acessando essa energia do futuro. Opa, essa escolha vai criar isso para mim. Não, essa escolha não vai criar isso. Então, faça a pergunta: se eu fizer essa classe, como vai ser minha vida daqui a 5 anos? Se eu não fizer essa classe, como vai ser minha vida daqui a 5 anos? E ainda, se eu fizer essa classe com essa facilitadora, como vai ser minha vida daqui a 5 anos? E se eu não fizer essa classe com essa facilitadora? Né? Eu sempre brinco que tem facilitador e facilitador. Não tem o melhor e o pior. Tem o que é contribuição para você naquele momento, porque vai te tirar de alguma forma de uma limitação que você está escolhendo mudar já, né? E tem o outro facilitador que naquele momento já não é a contribuição para você. Então você tem que perceber qual é a energia que seu corpo está requerendo. Quem é que vai ser a contribuição? Quem vai ser mais expansivo? Quem está exatamente na energia que vai te levar a uma expansão maior, ou seja, vai ser a contribuição que você está requerendo, né? Alguma dúvida aí, pessoal? Vamos Foi colocando exatamente assim. Foi exatamente assim que eu encontrei você, né? Porque eu estava buscando, eu não fiz o fundamento, ainda sou facilitadora de barras de Axis, mas estava de fato procurando um facilitador que me expandisse, né? Então, até a ideia de fazer essa live é justamente para que as pessoas percebam a sua energia, para ver se elas escolhem de fato estar com você, seja no fundamento que eu estou aqui sendo co-criadora junto com você em Campinas ou em qualquer outro fundamento que você fizer. Porque eu me lembro bem, né? Eu entrei no YouTube e comecei a procurar pessoas de Axis, e aí eu caí num vídeo seu, e aí eu comecei a assistir um, assistir outro, e foi exatamente isso que eu fiz. Eu perguntei pro corpo, eu falei, corpo, se eu fizer o meu fundamento com a Vivian, aí se expande ou decai meu futuro, né? Em 5, 10, 15, 20, 30 anos, como é que vai estar a minha vida se eu escolher ela para me facilitar? Porque facilitadores nós temos muitos, né? Mas qual que seria a maior contribuição para mim neste momento da minha vida? E quando eu fiz essa pergunta, me expandiu muito, né? E o que é esse expandir? É você sentir aquela alegria no teu corpo mesmo, é olhar para o corpo, né? Sair dessa mente lógica e falar, nossa, mas como é que eu vou fazer? E não sei o quê. Às vezes a pessoa está muito longe de você, você fala, ah, mas como que eu vou viajar até lá? Mas como que eu vou fazer isso? Não, é só olhar para o corpo e dizer, sabe, tá expandindo, tá leve, vem aquele sorriso no rosto, sabe, aquela respiração que entrou profunda, é assim que eu percebo o meu corpo, falei, expandiu muito, tá? Agora então eu escolho fazer com a Vivian. E a partir disso agora, o que mais é possível, né? E aí foi quando eu te fiz o convite e você gentilmente aceitou e eu tô muito feliz e grata por isso. Gratidão. Eu também estou muito feliz de estar podendo ir para Campinas. Eu não conheço Campinas e acredito sim que vai ser muito, muito, muito expansivo. Eu tenho muita gente que está assistindo a gente já fez classe comigo e está dizendo, né, tá dando o depoimento de como foi a classe. Já está dizendo para você, Kelly, você vai amar. Porque Eu tenho assim, certeza disso. eu vou ser muito honesta. Vídeo, para mim, é uma coisa desafiadora, né? Então, vou me colocar Eu em vou te total contar como é vulnerabilidade que eu me agora. libertei disso, amor. Para mim é muito desafiador. Então, eu faço live e é bem desafiador, né? Então, perceber minha energia, talvez, assim, em vídeo, se você já achou que é expansivo, ótimo, maravilhoso, porque já não é uma coisa muito fácil para mim. Mas, né, é aquilo. Hoje é o que está mais conectando a gente, né, por essa questão da distância. Os vídeos têm essa potência aí de conectar.
Mas eu sei que pessoalmente a coisa fica de uma forma bem melhor e bem maior, né? Porque a gente pode. Agora, a hashtag fica a dica, né? O que me liberou para gravar vídeos, que eu tinha horror de gravar vídeos e hoje eu tô ficando muito boa nisso. Foi a Axis, barras de Axis. Eu comecei a correr muitas barras e eu queria muito gravar vídeo. E aí eu fiz o seguinte, né? Me disseram que todas as vezes que eu aceitasse receber um julgamento, que $5.000 era depositado na minha conta. E que todas as vezes que eu rejeitasse, resistisse e reagisse a um julgamento, que eu teria que pagar 10 mil. Daí eu falei, ok, então. Então, como seria eu receber tanto julgamento, tanto julgamento, tanto julgamento, e a cada julgamento que eu receber é mais dinheiro entrando na minha conta, é mais dinheiro entrando na minha conta, e eu escolho ficar trilhardária, então. E eu vou começar a gravar vídeo e eu não tô nem aí pro julgamento das pessoas, porque eu vou ficar trilhardária agora. Menina, e com esse pensamento e muitos podcasts, né? E daí você pode falar um pouco sobre os enunciados, aclaradores que a gente usa. Eu não sei, deu uma virada de chave assim que eu comecei a gravar vídeo com uma facilidade incrível, sabe? Eu fico, Opa, travou. a cada dia mais eu fico impressionada com as ferramentas que liberam a gente de uma forma que a gente nem imagina. Então eu fico imaginando, se só com barras de axis e facilitando, e lendo muito, e fazendo muitos processos, e correndo minhas barras semanalmente, eu já consegui liberar tantas coisas na minha vida, imagino fazer o fundamento. Então eu tô assim. Vai ser bem expansivo, isso posso ter certeza, porque se você está falando só com essas ferramentas, né, que na verdade é o primeiro passo no Axis, né, as barras de Axis, que é onde a maioria entra nesse universo do Access Consciousness, você imagina, multiplica isso por 4, né, que são 4 dias com outras ferramentas. A gente não vai falar, nesses 4 dias, a gente não vai falar sobre barras, a gente não vai falar. Claro, se tiver algumas dúvidas, a gente vai tirar sim, mas não é uma classe que vai ser repeteco ou aprofundamento da classe anterior, não. São outras ferramentas, é um outro universo totalmente novo e é exatamente isso, né? É para te tirar todos os lugares onde você ainda não está funcionando como você gostaria de estar funcionando. Então assim, é bem interessante. Sobre usar as barras, né, para se expor no vídeo e receber julgamentos, assim, eu vou te dizer que, claro, que já me ajudou muito, né? Antigamente eu nem pensava na ideia de me expor na internet de forma nenhuma. E hoje eu tenho feito isso. Como as barras me auxiliaram muito também na comunicação, né? Acredito que tem um ponto das barras que é só sobre comunicação. Isso também me auxiliou muito. As pessoas, até a minha família falava, Vivian, impossível você dar aula porque você não fala corretamente, a dicção é péssima, você fala rápido, ninguém te entende. Então era essa dificuldade, assim, que, né? Mas aí o Axis tem todo um arsenal de ferramentas, né? E a linha também do X-Men, né? Que vai falando sobre essa situação de você funcionar de uma forma diferente nessa realidade e conseguir sim ser a contribuição a partir do que você é, e isso já foi me expandindo muito. Então, essa questão do autismo e tal, e como trabalhar isso com o Axis foi assim uma porta maravilhosa que me propicia isso hoje, né? Tá nessa situação de que eu posso contribuir cada vez mais com as pessoas e de uma forma diferente. O Léo tá assistindo, é muito engraçado, que ele fala assim, que a diferença de quando a gente iniciou, que a gente iniciou junto, a gente fez o primeiro fundamento junto, para hoje é outra pessoa, não dá nem para comparar, né? E ele sempre brinca isso comigo, Vivian, você era outra pessoa, você não é a mesma pessoa. Ele fala até brincando, você agora é a Eliane Orives do Axis. De tão empoderado que você tá, você agora é a Eliane Orives do Axis, né? Forma de brincar. E muitas pessoas, Vivian, eu percebo que
Primeiro que, assim, as barras de Axis é essa coisa que realmente está expandindo muito, que as pessoas estão começando a conhecer isso, ou pelo menos, já ouvi falar, só que não tem ideia da imensidão disso que eu hoje chamo de universo Axis, né? E que as barras de Axis é essa, eu digo assim, a porta de entrada para tudo isso. Só que o que eu estou percebendo também é que quando você percebe toda a expansão que as barras de Axis pode trazer para você, eu diria que agora o fundamento é a outra porta de entrada para outros aprofundamentos dentro de Axis. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi uma experiência minha, né? Eu falei, caramba, eu quero fazer o curso tal, e o curso tal, e o curso tal. E todas as vezes que eu entrava lá para pré-requisito, fundamento. Pré-requisito, fundamento, eu, caramba, eu tenho que fazer o fundamento, né? Então, eu acho de extrema importância para quem já sentiu o que é a Axis, começar de fato a perceber que universo é esse incrível, sabe? Que é muita expansão de consciência. Às vezes eu falo às pessoas, tipo, você vai mudar, você não vai ser mais a mesma pessoa. E eu percebo que as pessoas têm até aquele pezinho atrás. Né? Eu já vi até uma pessoa que fez o curso de barras comigo correr barras de uma pessoa e a pessoa, depois de 3 sessões, dizer: eu não quero mais fazer isso, porque eu tô ficando esquisita e tendo uns pensamentos meio estranhos e eu acho melhor parar com isso. Então, quanto que eu sempre pergunto, né? O quanto de fato você está preparado para realmente criar uma mudança na sua vida? Como diz, né? Enchilar o caos na sua vida para ver se você tipo de fato a vida que Então, você quer criar, né? sobre esse verdadeiramente estar preparado, se a gente não tivesse preparado, a gente criaria isso? Não sei. Né? Não sei, não pode. Né? Talvez quando a gente vai buscar alguma coisa, aí a gente olha para aquilo, né? Ó, fui buscar um fundamento, ok? Eu olhei para aquilo e, ai, eu não sei se eu estou preparada para isso. Verdade. Você está usando a dúvida para te impedir de fazer as escolhas? Porque a percepção que você tem é exatamente da expansão que isso vai te causar? Então a gente tem que, no fundamento, a gente vai avaliar isso e vai simplesmente adentrar mais nesse campo. A gente usa alguns mecanismos para impedir a gente de realmente fazer as escolhas que vão ser expansivas. Como em outros lugares a gente fala em autossabotagem, no Axis a gente vai falar sobre os implantes distratores. A dúvida, o medo, são implantes distratores. Por quê? Porque, na verdade, aquilo é tão expansivo para você, vai criar tanto na sua vida, que aí você vai falar, ai, olha, eu não quero ficar esquisita. Eu não... Se olha no espelho, verdadeiramente, você é a pessoa mais esquisita que você já encontrou. Então, você não vai ficar mais esquisita, você já é a pessoa mais esquisita que você conhece. Então, peraí, o quanto disso, na verdade, é uma resistência ao que você pode acessar, da potência que você vai acessar quando você não tiver mais nada que te limita. Então, se você começar a fazer esse tipo de pergunta, você vai ver que, na verdade, você está usando situações para não acessar isso, para não acessar essa potência, essa sua capacidade única que vai criar mais para você. Só que o mais incrível, quando você entra nessa situação de consciência, não vai criar só para você, vai criar para o universo. Então, todas as pessoas que entram em contato com você, automaticamente começam a ganhar. Por quê? Porque você está expandindo exatamente na linha em que você encontrou a sua capacidade, você está expandindo a sua habilidade, quem você é verdadeiramente. E não todas aquelas roupas, aqueles trajes de você que você estava usando, que vem da cultura, vem do que te falaram que tem que funcionar dessa forma, tem que funcionar daquela outra forma, tem que ser dessa forma que vai ser o certo. E aí não está funcionando. Porque se tivesse, você não estaria buscando algo diferente. Então, dessa forma, você vê quanta gente ainda usa situações, que para o Axis a gente fala que é implante distrator, para não escolher sermos nós mesmos, para não escolher se empoderar das nossas capacidades e habilidades únicas
que vão fazer as mudanças que a gente deseja na nossa vida. Uhum. Exatamente. Oi, ai. Oi! Ai, ai. Mori, e Então, assim, né, além de todas essas coisas que a gente vai trabalhar para liberar toda essa potência que nós somos, nós só não reconhecemos isso ainda, né? O que mais é ensinado no fundamento? Quantos mais processos corporais se aprende dentro do fundamento e como que eu posso usar isso posteriormente? tá. No fundamento a gente fala, que eu falo, né? A gente vai fazer um arsenal de ferramentas. Então, todas as ferramentas você vai poder usar, tanto para você, quanto se você já atende com as ferramentas do Access nos seus atendimentos, ou na sua vida profissional, porque, assim, Access não é uma situação que é uma bíblia que você vai colocar debaixo do braço e sair catectando as pessoas. Não é isso. São ferramentas de acesso à consciência, ou seja, não importa o que você faça, você vai poder usar isso em qualquer lugar, ok? Então, se você, por exemplo, trabalha, que nem eu conheci uma pessoa, que ela é dona de uma indústria têxtil em São Paulo, ela foi fazendo, fez classe, fez fundamento, fez as outras classes avançadas, chegou até o maestro e nunca trabalhou com Axis. Ela não aplica barras em ninguém, ela não é facilitadora, mas o que ela ganhou profissionalmente e pessoalmente foi tão grande que ela foi subindo e ela falou, nossa, para que eu vou largar o que eu amo? Porque ela ama o que ela faz. Eu simplesmente expandi o meu negócio hoje está 4 vezes maior do que era. Uau, ótimo. Então, quando a gente está falando de arte, a gente está falando que você vai poder usar todas as ferramentas. Se você atende, vai ter ferramentas que você pode usar também nos seus atendimentos, todas elas, tá? Agora, em processo corporal, o fundamento ele vai te dar mais 4 processos corporais, que é o MTV-SS, que é um dos processos mais dinâmicos do Axis. Esse processo tem mais de 27 energias que a gente trabalha no corpo de uma pessoa. Ele é super indicado para todos os lugares onde a gente não está funcionando direito, aquele corpo não está funcionando corretamente em alguma área. Ele vai lá e vai corrigir isso para que o corpo possa funcionar corretamente. E é um dos mais famosos do Axis, porque a gente tem muito caso de cura, até mesmo com câncer, com esse processo. Não sei por que eu falei antes, mas também tem. Mas, né? Caso à parte. A gente tem muito caso de mais famosos do Axis é o MTV-SS. Além do MTV-SS, a gente vai ter também memória celular. Memória celular, ele é basicamente um processo onde a gente vai trabalhar em cima de um trauma, seja ele recente ou antigo, tá? Ele faz com que a sua célula ele volte ao ponto antes daquele trauma. Então, é um processo fantástico, maravilhoso. E o último fundamento que eu dei aqui na minha cidade, em Santos, tinha um senhor de 80 anos de idade, 81, se eu não me engano. E foi incrível, porque a gente fez esse processo durante 10 minutos só. E o processo para ele pediu para fazer nas costas, que ele tinha uma bolota bem aqui na cervical. Foi 10 minutos que a gente fez esse processo. Em 10 minutos, simplesmente aquilo sumiu. Sumiu, sumiu, sumiu. Ele teve comigo agora no último processo corporal que eu fiz. Perguntei para ele, ele falou, nunca mais tive dor, até porque nunca mais voltou aquela situação, né? Tipo uma bolotinha mesmo que ele tinha na coluna, atrás do pescoço, bem na cervical. Então, serve para um monte de coisa. Eu mesmo já tive uma queimadura de só colocar a mão e pedir o processo corporal, eu mesma me aplicando, sem ter uma outra pessoa. A queimadura simplesmente desapareceu. A mão que estava totalmente queimada, não ficou nem vermelho, nem bolha, nem nada. Então, é um processo fantástico. Além disso, a gente vai ter também demanifestação molecular e manifestação demolecular, que é um processo onde a gente vai demanifestar molecularmente qualquer coisa que não deveria estar ali naquele corpo e está, ou ainda em alimentos, ou ainda em situações, ou ainda em coisas, a gente pode usar esse processo para tudo, e manifestar naquele corpo, ou em uma situação, alguma coisa, uma coisa que tinha que estar lá, mas não está.
Também é fantástico esse processo e a gente pode brincar bastante com ele. E além disso, a gente tem também o biomimetização. A biomimetização, ele vai fazer, é um processo que vai trabalhar exatamente todos os lugares onde a gente mimetizou biomimeticamente e biomimetricamente os caminhos, dores, situações de outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer assim, todos os lugares em que, por exemplo, eu tenho um problema financeiro porque eu trabalho numa empresa onde todo mundo lá reclama que o salário não dá até o final do mês. Eu vou olhar para isso e perceber se isso, na verdade, é uma mimetização daquele ambiente. Eu estou mimetizando a situação de todas as outras pessoas. E aí eu retiro isso da minha vida. Ou ainda, por exemplo, uma pessoa que fala, eu tenho problema de coluna porque minha família inteira tem problema de coluna bem na cervical, exatamente como eu tenho. O que é isso? Isso não é seu. Tá? Isso é uma mimetização que você faz porque você acredita que você tem que criar no seu corpo exatamente os problemas que a sua família tem. Porque você faz parte da tua família. Então, automaticamente, isso é genético, né? E não é. Isso a gente pode trabalhar com o BMM, ok? Tem muito caso de cura também maravilhosos, assim, com o BMM, mudanças de realidade muito fortes com esse processo corporal. Boa noite, boa noite. Então, desligou seu celular e agora a gente não sabe como que coloca você de novo, porque só dá para entrar pelo celular, Kelly. Porque por conta, eu acredito, do vídeo. Opa, obrigada, Su. Gente, vocês têm mais alguma pergunta? O que mais a gente vai trabalhar no fundamento? A gente vai trabalhar as 10 chaves para a liberdade total da sua vida no Access. Então, são 10 ferramentas que a gente pode usar na nossa vida para tudo, para a gente verdadeiramente ter a liberdade que a gente deseja. A gente vai falar sobre as energias dos números, que são energias maravilhosas de mudança de realidade rápido. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de como eu usei. Criei uma situação que eu percebi que ali o resultado não vai me agradar e eu vou lá e tiro aquela energia que vai vir com a situação. Eu vou lá e demanifesto, vamos dizer assim, aquela energia para que eu não tenha, entre aspas, o karma daquilo. Ou ainda, eu crio uma realidade diferente, eu saio do trilho onde eu estou caminhando para uma realidade totalmente diferente. Isso só com essas energias que a gente trabalha com os números. A gente vai falar sobre os elementos da intimidade, como é que a gente vai trabalhar com essa situação de relacionamento. Vamos falar muito sobre as situações com dinheiro. A gente tem várias ferramentas para trabalhar isso. Então, é muita ferramenta. E são 4 dias, tá? Dá para trabalhar tudo em 4 dias? Dá. Às vezes a gente tem que correr um pouquinho ou o almoço a gente diminui, né? Fala, fica cansativo. Não fica cansativo. A gente diminui um pouquinho, às vezes, no almoço e a gente consegue trabalhar todo o material durante os 4 dias. Chegou! Cheguei, né? O celular não aguentou, acabou a bateria. Tá bom. Tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tem alguma pergunta para fazer, Kelly? Você ou alguém aí do grupo? Nossa, sim, o A litoral pergunta que eu gaúcho, tinha que para fazer. maravilha. O pessoal do grupo não Fala. estava conseguindo entrar e eu verifiquei que de fato o link está levando eles para uma página da web, não sei porquê, ou pelo menos me levou para uma página da web, de Facebook. Vamos ver, eu deixei uma mensagem para eles, vamos ver se eles conseguem entrar, né? A pergunta que eu tinha para te fazer, mais ou menos, eu vou fazer de novo, de repente a pessoa está aqui, já ouve a tua resposta, né? Uhum. Era aquela questão de que se ela quiser ser facilitadora de barras de Axis, se ela pode fazer apenas um fundamento e depois fazer o curso de barras e o fundamento, ou se de fato tem que fazer
as 3 classes de barras. Não, o fundamento facilitador de barras não tem nada, não tem uma coisa a ver com a outra. O que tem a ver é que as pessoas fazem confusão. Elas acham que para fazer o fundamento tem que ser facilitador. E não precisa. Você precisa de uma classe só de barras para fazer o fundamento. Agora, se você quer ser facilitador, você vai precisar de 3 classes de barras. Você vai fazer uma classe pagando R$ 1.100, que é o valor da classe. Esse valor é tabelado no Brasil inteiro, então não importa para onde você vá, você vai pagar uma classe R$ 1.100, ok? E depois que você faz essa classe, se você realmente deseja ser facilitador da classe, você vai fazer mais 2 classes com 2 facilitadores diferentes. Não pode ser o mesmo. Pode ter amado ser facilitador. Não pode ser o mesmo. Então, você vai fazer 2 classes com outras 2 pessoas diferentes, pagando só metade. Então, você vai pagar 550 em cada classe. Ah, mas aquela pessoa vai receber só metade? Sim, ela sabe disso, ok? Ela vai receber só metade, porque quando ela jogar lá no banco de dados do Axis, o seu registro, que é o seu e-mail, automaticamente já vai lá dizendo que você só vai pagar metade, porque você já tem a primeira classe. Tá? Então, para se formar facilitadora, você precisa de 3 classes de barras mesmo. E aí, para manter isso, que você precisa do fundamento. Então, o que acontece é que as pessoas confundem é isso. Para fazer o fundamento, você não precisa ser facilitador. Mas se você já é facilitadora de barras, para que você mantenha a sua facilitação, dentro de 1 ano, você precisa fazer um curso avançado. Qualquer curso avançado de Axis. Mas o que acontece? A maioria dos cursos mais avançados, por exemplo, um 3G de corpos, uma escolha de possibilidade, o fundamento é pré-requisito. Então, as pessoas acabam optando por um fundamento. Mas pode ser um BNU, pode ser outra classe avançada, tá? Não tem necessidade de ser o fundamento. Mas precisa fazer uma classe avançada dentro de 1 ano. É uma característica do Axis, isso da gente estar sempre se reciclando, da gente estar sempre observando essa situação de que as coisas vão mudando, né? E a gente está nessa energia, né? De criar mais, de receber mais. Então, se você faz só 3 classes de barras e você não vai buscar mais informação para que você possa passar mais informação para as pessoas que estão se formando com você, automaticamente você não vai continuar. Então, você tem que ter, dentro de 1 ano, você tem que buscar mais informação, você tem que buscar mais conhecimento. Eu, particularmente, eu fiz da seguinte forma, eu fiz uma classe de barras e fiz o fundamento. E depois que eu comecei a dar classe, né? Eu fiz dessa forma e hoje eu falo assim, ok, né? Para mim foi muito expansivo. O Léo mesmo, quando ele fez comigo a classe, a gente fez junto a primeira classe de fundamento, foi a mesma coisa. Ele começou, fez o fundamento e foi muito engraçada a história dele, que ele não tinha como pagar o fundamento. Não tinha como pagar. Ele não tem cartão de crédito, não tinha na época cartão de crédito, não tinha conta em banco e não tinha como fazer para pagar o fundamento. E aí ele conversou com o facilitador, perguntou se ele podia pagar em depósito. O facilitador deixou, percebeu a energia do Léo e incrivelmente deixou fazer. O Léo, em 1 semana depois do fundamento, 1 semana, ele criou o dinheiro para pagar o fundamento todo para o facilitador, em 1 semana. Quantidade de ferramentas, quantidade de expansão que uma classe dessa causa, em 1 semana ele fez. Ele não se limitou a nada, ele usou todas as ferramentas, em 1 semana ele criou o dinheiro. Então, assim, quando a gente escolhe mesmo e a gente tem as ferramentas, né, é uma demanda, você faz uma demanda de si mesmo, cara. É isso aqui que eu escolho, é isso aqui que vai fazer, as coisas acontecem. Até uma das coisas assim que me fez assim querer criar isso junto com você foi de fato até mesmo a sua história, né? E talvez, né, seria até interessante se você quiser falar um pouco sobre isso e junto com isso trazer para as pessoas essa questão da escolha, né? Que eu ouço muito isso, nossa, mas eu não tenho dinheiro para fazer, nossa, mas isso, nossa, mas aquilo, mas ok, mas você de fato escolheu isso? Né? Então, qual que é esse poder que a escolha tem, né? Primeiro eu escolho aquilo que eu quero, depois o resto todo você demanda. E quando você contou a história de como você chegou a ser maestro em 1 ano e meio, né? 1 ano e meio. 1 ano e meio, eu falei, uau, como pode melhorar isso, né? Porque eu olhei para aquilo e falei, caramba, eu me encantei, é como se eu tivesse chegado em casa, sabe? Cheguei em minha casa, me acolheu, assim, cheguei. Então, eu também, né, escolho
trilhar este caminho. Então, quando eu ouço uma pessoa dizendo, cara, eu trilhei e fui trilhando desta forma e eu só fui escolhendo e as coisas foram acontecendo, que foi o que eu ouvi de você, aquilo me expandiu muito, sabe? De você perceber o que mais é possível que eu não considerei que eu posso criar aqui a partir da minha escolha, mas é a partir da escolha. Sim. Essa questão da escolha é assim, eu sempre brinco que as pessoas falam que escolhem, mas na verdade elas não estão escolhendo, elas estão esperando uma oportunidade passar na porta. Então quando você fala, eu escolho fazer isso, mas eu não tenho dinheiro, uau! Cara, você está fazendo do dinheiro a fonte da sua escolha. É o dinheiro que é a fonte da sua escolha, não é você. Então você está se colocando numa situação em que, cara, você não tem potência, né? Simplesmente isso, você é impotente. Por quê? Porque o dinheiro quem está escolhendo por você. Se você tem, você faz. Não é dessa forma, tá? Então, o que a gente tem que perceber é, primeiro você escolhe. A escolha tem que vir de você. Você faz uma demanda. Solicita a contribuição do universo, mas a demanda é sua. Não existe demanda para o universo. O universo é a sua contribuição. Você faz a demanda. Então, custe o que custar. Não importa. O que se requer, eu vou criar para estar lá. Então, você percebeu que é aquilo que você realmente deseja, é isso que vai mudar a sua vida, é o que se requer, eu vou estar lá. E eu gosto de falar assim, a sua função é escolher, é a sua função. A função do universo é como e quando. Essa é a contribuição que ele vai te dar, o como e o quando. Nunca vai vir da forma que você achou, nunca, e não vai vir no tempo que você está predeterminando. O como e o quando é do universo, mas pode ter certeza. Essa situação vai ser muito mais grandiosa, porque quando você libera esse controle do como e do quando, quer dizer que o universo ele vai sim colocar você na melhor situação. Só que é a melhor situação, é aquilo que vai ser criado para você da melhor forma, da forma mais grandiosa. Não vai ser da forma que você está escolhendo, ok? Porque se você está dizendo o como e o quando, você já está determinando e limitando. Por exemplo, eu escolho fazer o fundamento. Só se eu tiver o dinheiro antecipadamente ou se eu me programar para fazer 3 atendimentos por mês só para pagar o fundamento. Você está se limitando, ok? O universo poderia te presentear com esse fundamento, ou ele poderia te arranjar uma forma muito mais fácil e você está se limitando porque se você não criar 3 atendimentos por mês para pagar esse fundamento, você não vai fazer. Isso não é escolha, isso eu determino, eu faço a minha computação, tá tudo na minha mente, tá tudo no meu julgamento, né? E se aparecer, eu vou ter. Isso não cria mais, né? Isso faz com que você continue nessa realidade previsível, né? Continue fazendo igual a todo mundo. Simplesmente você vai continuar reclamando da vida, porque é o que todo mundo tá fazendo, né? Eu fui no último COP e encontrei uns conhecidos, né, lá que fizeram umas classes comigo, até mesmo de CF. E aí foi muito engraçado que eles, como que você tá, né? Maravilha, né? Revendo. Aí, você tá bem? Eu falei, tô ótima. Tá bem? Eu falei, cara, se tu não tem problema de dinheiro, não tem problema de relacionamento, não tem problema de saúde, eu vou reclamar do quê? Aí ele fez assim, uau, Tassiane! Cara, é isso que o Axis nos dá, né? Ele te dá a ferramenta para você mudar tudo. Você cria a realidade que você deseja e aí, claro que você vai, né, tá totalmente fora dessa realidade. Então, o que eu tenho que falar sobre escolha é, quando você escolhe, você verdadeiramente escolhe, não importa o que se requer, você vai lá e vai fazer. Então, eu vejo muita gente falar assim, eu escolho trabalhar com as barras. Ok, você vai trabalhar com as barras como, não, eu tô fazendo a domicílio. Tá, então, mas eu não tenho cliente. Como não tem cliente? Não, ninguém me pede para atender. Você já avisou para todo mundo que você está atendendo? Não. Você já fez uma panfletagem na sua cidade? Não. Mas eu não vou panfletar. Porra. Gente, eu falo palavrão, tá? Porra. Se tu não vai... Se tu não vai panfletar, como que as pessoas vão saber que você está atendendo com isso? Como as pessoas vão conhecer essa ferramenta? Então, o Gary, no evento de 7 dias, ele falou assim, Gary Douglas, né, fundador do Access Consciousness, o Access está em 174 países. Então, assim, gente, imagina quem é essa pessoa, ok? Um cara que tem
um organismo que está no mundo, né? Ele falou assim, se o que eu desejo criar requer que eu vá e limpe privada, vai ser a melhor privada de todos os tempos, que ela vai estar reluzente, porque eu vou fazer da melhor forma possível. Então, assim, olha o que ele fala. Ele que é sabe, é o top, ele fala que se o que se requer para ele conquistar o que ele deseja for limpar a privada, ele vai e faz. E a gente, às vezes, não quer fazer um vídeo, né? Que nem eu, que me bloqueei muito tempo por conta de vídeo. A gente, às vezes, não quer colocar um panfleto, colocar um cartão, avisar um conhecido que você está fazendo isso. Então, verdade, você está escolhendo? Não, porque você não está se fazendo nem E outra coisa que eu não, eu acho que eu li o Gary falando que também ficou muito marcado, né? Se requerer eu lavar uma privada, eu vou fazer. Então, Kelly, faço sempre a pergunta, tá bom, o que é que se demanda de mim aqui? Porque eu tô fazendo isso, demanda, eu tô fazendo. Universo, o que mais se demanda de mim que eu não tô tendo clareza? Só que eu ouvi, onde também eu não estou disposta a receber. E aí eu li o Gary contando da história de um tapete que ele queria colocar no escritório, na sala, na casa, não me lembro mais onde, e ele queria um tapete de X tamanho, e ele demandou, eu quero um tapete desse tamanho. Ele não quer saber como esse tapete vai chegar até ele, e ele disse que ele estava na estrada com o Dan, e eles viram na calçada um sofá e um tapete na rua, tipo, para dar embora. E aí eles falaram, cara, ele tem um tapete. E eles desceram do carro, foram lá e olharam que o tapete era exatamente o tapete que ele queria, do tamanho que ele queria. Ele simplesmente pegou o tapete, botou no carro e levou embora. Esticou lá o tapete na sala dele e uma pessoa chegou na sala dele e falou assim, nossa, esse tapete é tal tapete, que eu também não sei o nome do negócio, né? Tal tapete. Ele falou assim, não sei, não sabia que eles fabricavam desse tamanho. Aí ele diz, pô, agora eu tenho um tapete de tal marca, de tal coisa na minha sala do jeito que eu queria. Pegou na rua. Quer dizer, não é porque ele é o Gary Douglas e que ele hoje criou o universo que ele criou, essa dimensão toda que ele criou, que ele encontrou um tapete na rua e ele vai se negar a receber aquilo porque eu posso comprar de outro lugar. Você entende? Então, é fazer a demanda e também perceber, isso eu tenho percebido em mim, onde eu estou me negando a receber, que se eu não me recusasse a receber deste lugar, tudo mudaria, tudo se atualizaria na minha realidade. Né? E isso que você falou é uma das coisas que me tornou maestro, né? Porque até o último dia antes de eu embarcar para o maestro, eu não tinha o dinheiro para ir para o maestro. Só que eu já tinha várias classes avançadas do Axis. E ali eu percebi, eu falei assim, tem algum lugar que eu não estou disposta a receber. Por quê? Porque eu já fiz a demanda. Eu escolhi, eu verdadeiramente escolhi. Então eu fiz tudo o que se requer para que isso aconteça. E isso não está ali atualizado na minha vida, porque a gente fala que o universo manifesta, mas nós, como pessoas, atualizamos na nossa vida. Se isso não está atualizado na minha vida, eu tenho algum ponto de vista fixo sobre o receber isso, né? Em algum lugar eu estava me impedindo a isso, de receber. E aí foi quando eu fiz a pergunta, universo, onde é que eu não estou disposta a receber? Que se eu tivesse disposta, mudaria isso agora. E simplesmente no mesmo dia, eu fiz essa pergunta de manhã, no meio da tarde, faltando meia hora para fechar o banco, eu recebi os 25 mil reais que eu precisava para fazer a classe maestra. Faltando um dia para eu embarcar para Roma. Faltando um dia. Ou seja, você vai, tem a ferramenta, usa a pergunta que vai te trazer exatamente aquilo. Quando você se percebe nessa situação de que, opa, eu realmente já fiz tudo o que você quer. E eu tenho essa escolha, eu não vou desistir disso, né? Eu não vou abrir mão, porque eu escolhi e ainda não atualizou, eu estou me impedindo de receber. Né? E aí fica um pouquinho mais fácil. Não veio da forma que eu desejava, mas veio. Né? Não veio da forma que eu achava que ia ser maravilhoso, perfeito, mas veio. Entendeu? É que nem o Gary fala. Às vezes eu estou escolhendo alguma coisa e aquilo não vai se atualizar naquele instante, mas se atualizou depois de 20 anos. Mas se atualizou. Ele vai ficar triste? Não, ele vai ficar felizão. Por quê? Porque se realizou. É o desejo dele, se realizou. Não importa quando. Importa que se atualizou.
Então, igual o Léo falou aí que você é a Elaine Orives da Axis, né? E fala-se muito na física quântica da questão do soltar. Eu acho que dentro de Axis a gente pode trazer isso para parar de querer controlar, é sair completamente do controle e estar aberto para receber da forma que quiser chegar, não importa como, Sim, não importa. É simplesmente abrir mão de tudo isso, né? sim, sim. Sim, essa questão do controle é muito interessante. Essa semana conversei com uma facilitadora e que ela pediu uma facilitação e eu falei, vamos conversar. E eu falo que eu sou um pouco avessa a POD/POC, né? Porque eu quero perceber ali, eu quero perceber ali quais são os pontos de vista que estão sendo limitados e que a pessoa escolha mudar isso. Aí sim, depois que ela escolhe, aí vamos trabalhar a energia disso, né? E uma das coisas que foi visto que, na verdade, ela tinha a ideia de que por ela estar numa situação de mais consciência, né, que ela tinha que mudar tudo. E eu que a situação que ela estava era controle, né? Eu controlo tudo, ou seja, eu tenho tudo previsível. E as coisas não são assim. Isso não existe, é uma mentira que a gente conta para nós mesmos, né? Não existe essa questão da previsibilidade, isso é só controle. Essa realidade previsível que a gente quer, na verdade, não tem nada de previsível. Né? Eu posso ir dormir hoje e amanhã eu não acordar. Ah, mas eu tenho que fazer a classe em Campinas. Ok, se eu não acordar, não vai ter classe em Campinas. Simples assim. Né? Então a gente não tem esse controle. Esse controle não existe, isso aí é uma mentira. Mas a gente usa do controle para se impedir, para parar as nossas criações. Né? E a gente acredita que por estar em consciência a gente pode mudar tudo. E aí o que a gente vê é o seguinte, quando a gente entra nesse espaço, na verdade o que a gente tem é permissão. Permissão que as pessoas escolham o que elas têm que escolher. Permissão que as coisas sejam do jeito que são. Isso não é controle. Agora, eu posso mudar qualquer coisa? Sim, eu posso mudar qualquer coisa. Eu posso mudar qualquer coisa a partir da minha escolha agora. Então, a minha escolha agora está criando um futuro. Eu posso mudar. Ah, mas tal pessoa está fazendo isso, isso, isso. Permissão. As pessoas escolhem porque escolhem. Eu não vou mudar a forma dela escolher, porque isso, na verdade, é eu já não estar nem me reconhecendo. Porque se eu me reconheço como um ser infinito, se eu reconheço que a minha vida é criada por mim, que eu tenho potência, que eu tenho consciência, que eu acesso o meu saber para criar a minha realidade, automaticamente eu tenho que perceber que aquela pessoa também é um ser infinito, capaz, completo, com todas as habilidades e acesso sim à sua consciência para escolher o que vai criar mais para ela. Claro, eu posso ser o convite para que ela acesse mais ainda esse saber dela, para que ela perceba que ela pode acessar todo o ser infinito que ela é, eu posso ser o convite. Agora, eu ir lá e mudar a vida dela é um pouquinho diferente. Isso já não funciona, isso é puro controle. Isso não é entrar na permissão, isso não é estar em consciência. Isso é querer controlar, né? Exatamente. Querer que as pessoas façam exatamente aquilo que a gente quer que elas façam, né? Não, em geral não funciona. Eu sempre brinco. É só a gente pensar quando a gente está tentando fazer dieta, né? Você vai e fala pra alguém que tá fazendo dieta, a pessoa fala, tá fazendo dieta, vai comer chocolate, mas tá fazendo dieta, você já fala assim, puta que pariu, não vou fazer mais dieta. Porque ninguém gosta de ser controlado, ninguém gosta de ouvir, né, o que você tem ou não que fazer. Então, isso não é um convite, né? Isso não é um convite. Então, sempre lembrar que quando você, na verdade, está querendo convidar a pessoa a mais escolha, a mais possibilidade, isso tem que ser um convite. Se você falar tem que, isso não vai acontecer. Simples Não assim. vai acontecer, porque é escolha, né? E a frasezinha do Gandhi, né? Seja você a mudança que você quer ver no mundo, Sim, né? Não adianta querer mudar o mundo com coisas que você aprendeu e querer que as pessoas façam como você, porque o que funciona para você pode não funcionar para mim, né? Isso é permissão, isso funciona para mim. Se não funciona para você, ok. e
Tá tudo bem. Só que aí eu entro mais uma vez na escolha de, se a gente colocar isso dentro de uma questão de relacionamento, ok, você pode funcionar dessa forma, mas eu escolho outras coisas para mim, outras realidades para mim que agora já não se encaixa mais dentro dessas realidades que você está criando. E aí eu faço a escolha de permanecer naquilo ou sair daquilo, Isso que você né? Mas falou, assim, sempre na permissão que a pessoa seja o que é. isso que você falou, Kelly, é muito legal, né? Que de repente aquilo que funciona para você não funciona para mim. E é uma coisa que eu bato muito no fundamento durante esses 4 dias, da gente conhecer as ferramentas a fundo. Então, às vezes, a gente vai para uma ferramenta que tem, sabe, um parágrafo. E eu vou a fundo na Uhum. ferramenta, porque eu falo o seguinte: vamos supor que eu tenho um carro e o carro quebrou, eu tenho que trocar a roda do carro. E eu tenho um macaco lá, só que eu não sei usar. Adianta ter a ferramenta? Uhum. Não, porque eu não sei nem como encaixar aquele negócio, não sei onde coloca, não sei onde tem que girar, não sei como que o carro vai levantar. Não adianta. Então eu tenho uma ferramenta que eu fico lá repetindo, às vezes que nem papagaio, aquela ferramenta, e falo, essa ferramenta não funciona. Como assim não funciona? Você não percebeu como que ela funciona para você. Porque cada pessoa é única. Se Sim. cada pessoa é única, não existe uma forma perfeita. Não, eu tenho que usar isso, disso, disso, dessa forma. Não, existe a forma que funciona para você. Então, quando você tem ferramentas e tem aquela ferramenta, ela é tão destrinchada da forma que você vai olhar para aquilo e falar: se eu usar dessa forma, vai funcionar para mim? Opa, ok? E não é assim, ó, vou ficar repetindo com o papagaio, isso não funciona para mim, aí eu larguei. Não, é você conhecer a ferramenta a fundo Uhum. e você utilizar da forma que funciona para você. Você criar suas mágicas, né? Você começar a mudar a sua realidade de uma forma tão incrível e você vai falar, a pessoa vai perguntar, mas o que você está fazendo? Eu estou acessando o meu saber. Por quê? Porque você tem a ferramenta, só que você acessa o seu saber. Você acessa o que é verdadeiro para Sim. você, a energia que você é. Ou seja, você simplesmente começa a funcionar de uma forma totalmente diferente. Isso é mágica. Que eu falo, né? Milagre. É você simplesmente ser milagroso diariamente. Você vai criando mágicas e você fala, caramba, incrível, né? Por quê? Porque você acessa o Não, seu e saber. assim, eu me empoderei da frase do próprio Dan, né? Que ele fala empoderando você a ser você, não, mas é isso, né? Se você estivesse Seja sendo você. você, quem você seria? E o perceber que quando você é a energia de você, né? Que você entra na permissão das pessoas serem quem elas são, agirem como elas querem agir, mas aí entra na auto-permissão de você também ser quem você de fato é. Você começa a perceber quanta mágica você cria. Hoje tive uma experiência conversando com uma pessoa hoje à tarde que ela não conhece Axis, não sabe nada de Axis. E as coisas que ela falava para mim, olha só, quando eu abri mão de ficar fazendo o que todo mundo queria que eu fizesse e resolvi fazer do meu jeito, porque eu tô fazendo assim porque eu gosto de fazer assim, eu não quero mais ficar ouvindo as pessoas falarem na minha cabeça que eu tenho que fazer do jeito delas. Você não tem noção como as coisas começaram a acontecer para mim, quantos clientes começaram a chegar, quantas eu falei, meu amor, porque você simplesmente escolheu ser você. E quando você é você, você cria mágica, né? Então, hoje, o que eu mais percebo dentro da Axis é que todas essas ferramentas, se você me corrija se eu estiver errada, mas assim, todas essas ferramentas, elas nos levam para um único lugar, para mim, para eu reconhecer a potência que eu sou, para eu reconhecer o ser infinito que eu sou e que eu posso criar qualquer coisa que eu desejar a partir disso. E aí todas as ferramentas vêm para quê? Para me trazer clareza de onde eu não estou sendo eu. De Exatamente. onde eu estou me limitando, entende? Então, é esse perceber que eu tenho das ferramentas de Axis hoje. Eu falo o seguinte, eu não gostei da classe de barras, né? Eu até brinco, falo, cara, eu não sei como vocês gostam desse negócio. Porque quando eu fiz a classe de barras, eu detestei a classe de barras. Eu não entendi nada, né? Eu tava tão fechada que ali eu não entendi nada. Mas eu tava buscando consciência, tava buscando qualquer coisa que falasse isso da consciência, eu ia lá e queria fazer. E aí eu fui pro fundamento. E é engraçado que você falou isso, né? É você ser você. Se a pessoa chegasse para mim, ou, né, antigamente falasse o que é ser você, eu não teria uma definição, né? Ah, eu nem sabia quem eu era, na verdade. Então, Que é não, uma das perguntas mais difíceis de responder hoje, é essa. né?
E quando eu entrei nessa classe, a minha mudança foi tão brusca, tão brusca, que quando eu saí, eles até gravaram um vídeo e tal, e eles falaram, e aí, né? Teve essa expansão de consciência? Eu falei assim, cara, eu não sei se eu tive essa expansão de consciência que eu vim buscar na classe, mas eu tô saindo da classe sabendo quem eu sou. Eu tô saindo da classe verdadeiramente sabendo quem é a Vivian. Porque eu não tinha ideia. Eu estava funcionando só a partir do que me falavam que eu tinha que fazer, porque era certo. Então era só em cima de julgamentos, só em cima de que se eu fizer isso, eu sou uma pessoa boa, se eu fizer isso, as coisas têm que funcionar, se eu fizer isso, eu estou fazendo como meus pais me falaram que tem que ser nessa vida. Então eu só fazia as coisas baseada no que culturalmente todo mundo tem que fazer. Todo mundo, para ser feliz, tem que fazer isso, 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 isso. Todo mundo, para ser certinho, tem que funcionar dessa forma. Todo mundo, para. Sabe? E aí eu falei, uau! Quando eu saí dessa classe, eu falei, cara, mudou a minha vida, não porque mudou toda a minha realidade de volta, não, mas porque eu descobri quem eu sou. Porque nem isso eu sabia. Então, quando eu fiz o fundamento, foi assim. E a gente fala assim, nossa, mas é uma classe que vai te dar acesso a outras classes. Tem gente que ama tanto, as mudanças dessa classe assim, são tão fascinantes, que tem gente que repete isso, essa classe, assim. O que tem de pessoas que fazem classe com outros facilitadores. Aqui na minha cidade tem uma pessoa que fez uma classe com facilitador. Depois de 15 dias, veio fazer comigo. Eu falei, mas você acabou de fazer. Ela falou, mas tá me puxando, tem alguma coisa aqui que é muito forte. Eu falei, mas você fez 15 dias que você fez essa classe. Ela vai fazer de novo. E veio fazer de novo, e para ela foi incrível, uma transformação incrível, porque essas classes, elas fazem isso, elas vão mudando e vão te empoderando a você perceber exatamente como você funciona, como você pode mudar a sua realidade, como você perceber a sua energia, perceber o seu saber, verdadeiramente funcionar, que nem a gente fala nas barras, funcionar a partir do seu ser infinito, seu saber, ser, perceber e receber, né? Que é uma coisa que pra gente, quando a gente fala isso nas barras, pelo menos pra mim, não tinha que fazer sentido nenhum. Eu falo assim, cara, como que eu vou funcionar a partir disso, né? Quem é isso? O que é isso, né? O que é esse perceber? O que é esse saber que eu não estou entendendo, né? E aí, de repente, vai caindo a ficha e você perceber. Perceber o quê? Perceber o que está acontecendo à sua volta, né? De sair dessa polaridade que a gente fala de certo e errado, bom e mal, isso e aquilo outro, isso eu quero, isso eu não quero. E de repente você simplesmente entrar num processo de permissão de, ok, isso aqui tudo pode existir, tá tudo bem. Sabe, perceber tudo isso, mas não ser nada disso, não se definir através disso, entende? E aí vir para o seu saber, ok, isso aqui funciona para mim? Agir dessa forma, ou ser assim funciona, me expande, isso vai criar mais para mim. Então e aí perceber esse corpo respondendo para você, né? Que você, como ser infinito, escolheu esse corpo para estar aqui nesta realidade que nós estamos vivenciando hoje. Aqui, eu digo, ele sabe tudo. Então, se eu pergunto para ele, ele vai me responder. Por mais que essa bonita aqui, a mente lógica, né, fala assim, tá louca? Aí eu olho o ser infinito, né? Eu olho e digo assim, ponto de vista interessante que você tem esse ponto de vista. E aí você começa a usar essas ferramentas de Axis e você, cara, é como se você fosse massacrado, né, por seus pensamentos, sentimentos e emoções, porque você acredita de fato que você é aquilo. E de repente você sai de tudo isso e olha e fala, cara, eu não sou nada disso. Isso continua existindo, só que ao invés de você achar que você é tudo isso, você percebe tudo isso. Permite que tudo isso exista. É da natureza da minha mente ficar tagarelando. O meu corpo capta as emoções de tudo quanto é lugar. Ok, não sou eu que estou sentindo, nem sou eu que estou pensando, tá tudo bem. E começar a perceber tudo isso e é muito top. Eu amo. É pura mágica, né? Você perceber que você simplesmente pode funcionar a partir de uma outra realidade. Simples assim, né? Você não precisa mais funcionar que é da infelicidade, da tristeza, da raiva. Você pode funcionar a partir de uma realidade muito mais fácil, né? Como diz o mantra do Axis, com facilidade, alegria e glória, né? Pode funcionar. É só uma escolha. É só uma escolha. Sempre é só uma escolha.
né? Muitas vezes a Ainda gente diz, eu vai perceber escolher o mantra ainda. também, que o mantra Oi. O mantra diz, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade. Ele não está dizendo tudo de bom, tudo de legal, tudo de lindo, tudo de maravilhoso. Não, cara, é tudo, sabe? Porque você tem que estar disposto a receber de fato tudo. Mas, né? A gente recebe com facilidade, alegria e glória. Porque ao passo que eu não me conecto com nada disso e não me permito ser definida por nada disso, rotulada por nada disso, ok, tudo pode vir, tá tudo É bem, porque quando a gente né? fala Então, tudo, a pessoa quer assim, tudo de bom na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, né? Ela já quer mudar o mantra porque ela vai, não, mas eu quero tudo de bom. Tudo de bom é só julgamento, né? Porque se fosse tudo de e bom na entrou sua na vida, polaridade do que eu quero só o que é bom, o que é ruim. isso aí fica na zona de conforto, isso não existe, né? Isso é você querer ter o controle de tudo e você, na verdade, não receber o que tá para você. E eu brinco assim, é fácil a gente perceber que isso daí é julgamento. É só a gente lembrar quando a gente levou nosso pé na bunda, né? A gente acha que é a pior coisa do mundo. Acabou o mundo pra você. Quando você levou o teu pé na bunda, acabou o mundo pra você. Nossa, eu não merecia, né? Já vai com aquela história. Só que se você não tivesse levado o pé na bunda, você ia estar com a pessoa maravilhosa que você está do lado hoje? Não. Então, a meleca é a que te leva para cima de vez em quando. Então, assim, você tem que receber tudo. Porque aquilo que você está julgando que é negativo, talvez seja o que vai te levar para maior expansão naquela área. Então, por isso que o mantra do Axis é tudo na vida vem a minha quantidade de alegria e glória. É sem julgamento, sem a gente entrar na dualidade. Porque às vezes o que você está acreditando que é algo negativo, na verdade é o que vai te criar maior expansão. Certo? Só Exato. que você não tem como saber mentalmente, porque mente, né? Tudo que é mental é porque tá na computação, é uma mentira. Você só vai perceber isso energeticamente e, na maioria das vezes, mais à frente. E entrar e você entra de novo na questão da escolha. Aconteceu aquilo que naquele momento você considerou uma meleca, e aí você escolhe. Vou ficar aqui no trauma e no drama agora, aos céus, a vida ao azar. Ou eu vou olhar para isso e vou falar, ok, o que está certo sobre isso que eu não estou percebendo? Posso ter clareza sobre isso, universo, né? E aí você percebe como já expande de novo, né? Uhum. Então, essas ferramentas simples, simples, simples de tudo, perguntinhas que a gente vai fazendo, vai mudando toda essa realidade. E aí é o ponto que eu falo assim, quando a gente fala de controle, né? Que tem uma linha tênue aí que você pode usar o controle. É usar o controle na sua mente, né? Falar para ela, ok, eu quero entrar no trauma e no drama, eu quero me alinhar e concordar com isso. Não, aqui eu controlo a minha mente. Aqui eu não vou usar isso, porque isso não está criando mais, né? Às vezes a gente cai, claro que cai, todo mundo cai, né? Não tá dando certo essa vida. Vai, chora aí, não tá bem mesmo e às vezes fica doente, né? Ok, aí, mas você tem as ferramentas. E aí, quando você escolhe mudar, você fala: opa, agora eu controlo isso aqui, minha mente eu vou controlar, cala a boca um pouquinho. Agora eu vou usar as ferramentas que eu tenho para mudar essa realidade. E eu vou sair disso. Eu vou parar de funcionar a partir do trauma e drama, dos meus pensamentos, sentimentos e emoções que tá me levando para mais disso, e vou funcionar a partir do meu ser infinito. Uau! Né? Que consciência está tendo aqui que eu não estou percebendo? O que é isso daqui vai ser na minha vida daqui a 5, 10, 15 anos? Ah, mas tem uma merda, como que tu vai expandir? Expande. Faz a pergunta, ok? Engraçado quando você faz a pergunta, muita gente também não entende que uma das ferramentas mais importantes de Axis é a pergunta e fica na pergunta. Não procura a resposta. Não consegue entender, mas é impressionante como a resposta vem quando você faz uma pergunta. Dentro dessa mesma questão, há uns dias atrás eu estava bem assim, tipo no trauma e no drama, mas não estava no trauma e no drama, mas eu estava, o meu corpo estava percebendo muita coisa esquisita que eu não estava conseguindo, por mais que eu tentasse tirar, estava ali ainda, né? E aí eu falei assim, tá, ok, universo, o que eu não estou conseguindo perceber sobre isso aqui? Mas foi instantâneo. Eu perguntei, abri o meu WhatsApp, tinha um vídeo do Dan falando exatamente sobre isso.
E aí ele falou, dias atrás eu estava assim, estava manhaca, eu estava mal-humorado, eu estava isso, eu estava aquilo, aquilo outro. E ele diz, eu tenho um acordo com o universo. Eu me permito ficar no máximo 24 horas sendo a pessoa mais estúpida deste mundo. Mas é só 24 horas. E depois eu começo de novo a usar as ferramentas. Entende? Tipo, devolver, perceber qual é o sentimento que está criando aquela realidade na vida dele, enfim, usando todas as ferramentas. Então, assim, a gente até pode se permitir, como ele diz, né? Ficar no trauma e no drama por quanto tempo? Podemos fazer um acordo, mas eu sei que eu tenho ferramentas que podem me tirar disso a partir do momento que eu escolher sair disso, né? Eu gosto muito dessa situação quando a gente traz eles, né? Porque, querendo ou não, quem está entrando no Axis, né? Ou quem já está há algum tempo, acaba colocando eles num patamar, né? Muito, muito acima. Então, pô, eu tenho até chegar ali vai demorar um trilhão de anos. Mas você percebe, aquela pessoa que a gente julga tá super acima, ela se coloca numa situação como a nossa. Então, assim, caramba, por que a gente vai entrar em julgamento e fechar ainda mais a nossa consciência? Porque é isso que a gente faz, né? Tipo assim, ele tem a vida perfeita, ele não tem trauma, ele não tem drama, ele não entra, ele não fica um dia inteiro chorando na cama sem querer ver ninguém, né? O quê? Sim, sim, ele faz isso sim. Só que quando ele escolhe mudar, ele tem as ferramentas para isso. O que acontece é que às vezes a gente não está escolhendo mudar ou não tem a ferramenta, ou uma coisa ou outra, né? Às vezes você fala, não, eu quero mudar, mas, cara, você não consegue ver, né, a luz no final do túnel, você não consegue ver possibilidades. Por quê? Porque a gente está em conclusão. Cara, isso está acontecendo assim, assim, assado, e eu não tenho o que fazer. Porque você está numa conclusão. Então, quando você tem as ferramentas e você não entra em julgamento, quando eles fazem isso, para mim, assim, é perfeito, porque é você parar de se julgar estúpida, né? Eu sou uma idiota, pô, às vezes a gente tem as ferramentas e não tá usando. Ok, mas ele também tem, na verdade, ele é o criador das ferramentas. E eles também E têm o dia de, né, de fúria dele, né? Tem um vídeo que ele fala, eu acho que aquele muito aquilo que eu acabei de falar, tipo, a mente ela vai continuar, o corpo vai continuar percebendo, mas a diferença é o quanto eu estou presente para olhar para isso e não me definir mais através, por isso isso, que eu não estou se definir, percebendo. não se julgar, porque, ai, mas eu escorreguei na casca da banana. Escorreguei, e aí? Ok, o que está certo sobre isso? E agora, o que se requer para mudar isso? Né? Aí a gente faz as perguntas. Se a gente está na pergunta, a gente está numa situação de que a gente está escolhendo a mudança assim. A pergunta por si só é que as pessoas não entendem essa ferramenta da pergunta, que você falou, quer uma resposta. Tal. A pergunta por si só, ela já te abre possibilidades. A pergunta por si só, ela já é uma quebra na computação, né? Ela vai fazer essa quebra da conclusão mental que você tem, que ali encerrou, ali definiu, ali você não tem uma outra possibilidade. A pergunta por si só já faz isso. E aí, o que a gente pode trazer aqui nessa live sobre a pergunta é que no fundamento a gente vai começar a perceber como a pergunta funciona para você também. Porque a gente tem as perguntas básicas do Axis, né? O que é isso? Como pode melhorar isso? O que mais é Eu faço. possível? A gente tem várias perguntas e aí as pessoas não sabem usar, às vezes. Não é porque não sabe usar, é só fazer uma pergunta. É só fazer uma pergunta, mas essa pergunta que você está fazendo, você está na energia da pergunta? Né? Porque, por exemplo, eu acordo de manhã, chutei a cama. Né? Aí eu vou lá, putz, merda, como pode melhorar isso? Daqui a pouco eu vim tomar um café, quebrei a xícara. Nossa, que inferno. Putz, como pode melhorar isso? Eu não estou na energia da pergunta. Eu estou usando uma frase do Axis que tem uma interrogação no final. Mas eu não estou na energia da pergunta. Eu só estou repetindo ela. Eu estou na energia de quê? Tem mais merda para acontecer na minha vida hoje? O que vai acontecer na minha vida? Você pode estar usando a frasezinha do Axis com ponto de interrogação. Mas Mais, é né? isso que você está trazendo, é mais merda. Por quê? É isso que você está emitindo. Essa é a tua vibração. Você não está na vibração da pergunta. Para quebrar essa computação, para quebrar toda essa estrutura que já está ali. E aí a gente vai poder falar mais disso durante um tempo para perceber isso, né? Perceber que você por si só já pode ser, né? Você escolher isso, ser a energia da pergunta, ser a energia que muda tudo, ser a energia que chega
para abrir possibilidades para você e para as outras pessoas. Yeah. Yes. Quando é mesmo que você vem? Amanhã? Não, faltam uns 15 dias ainda, né? É isso? 15 dias, dia 26, 27, 28 e 29. 4 dias, que nem diz a nossa amiga lá, bugando tudo. Bugando tudo. Do dia 26 ao dia 29, então. E vai ser bem expansivo, vai ser bem gostoso, é um convite que eu faço. E percebam também, tem muita gente fora da cidade e as minhas classes avançadas eu nunca fiz na minha cidade. Até porque na minha cidade hoje eu sou a única facilitadora certificada da Baixada Santista toda, não só da minha cidade, da Baixada Santista toda. Então eu fui buscar fora, né? Então percebam a energia e percebam, se é contribuição, você ir buscar em outra cidade uma classe dessa. Todas as outras classes avançadas do Axis, eu fui para fora do país para fazer, né? Eu fui para a Índia, fui para a Europa, fui para a Malásia, fui para outros países fazer essas classes avançadas, porque aqui não tem. Foi contribuição? Nossa, minha vida mudou completamente, né? Então, às vezes a gente, aquilo que eu falei, é a escolha. Eu escolho realmente ter essas ferramentas na minha mão que vão mudar a minha realidade? Se sim, vai. Fez a escolha? Se joga, né? Não fica se limitando porque não tá na minha cidade, porque não tá na minha porta, porque não vai começar nada. Gente, isso não é escolha. Isso não é escolha. Isso é você querer uma oportunidade. Isso não vai te tirar da zona de conforto, não vai te tirar de uma situação em que você realmente está desejando mudar. Se você deseja mudar, faça a pergunta, faça a escolha, e é o que se requer. Se é ir para uma outra cidade, vamos para outra cidade, né? Se é fazer essa classe de 4 dias, ok, o que se requer? Eu vou lá e vou conseguir fazer essa classe dos 4 dias, né? E semana que vem vou estar em Campo Grande, em Mato Grosso do Sul também, com a classe Fundamento, depois que eu vou para Campinas, então. Então, percebam a energia, né? Percebam se é contribuição para você uma classe dessa e para de se limitar, para de colocar vírgulas onde não tem que ter vírgula, sabe? Você vai colocando etapas onde não precisa ter, né? Por conta de dinheiro, escolhe, o dinheiro tem que aparecer. Foi assim que eu fiz meu maestro. Escolhe, o dinheiro vai aparecer para você. E eu vou te dizer ainda mais, teve classes que as pessoas escolheram fazer parcelado no cartão ou no boleto comigo. E foi muito incrível, que quando elas estavam na classe, elas fizeram a pergunta e falaram assim, Vivian, tá dando que vai ser expansivo eu pagar à vista. Aí eu falei, ótimo, né? Mas eu não tenho como pagar à vista. Aí eu falei assim, vai ser expansivo para você? Ela falou, tá dando que vai ser expansivo. E a pessoa conseguiu pagar num único mês. Por quê? Porque quando você percebe a expansão, você percebe que é possível, você vai e faz. Gente, muda tudo. Mas muda de um jeito absurdo a sua vida. Então, assim, o que mais é possível que você sequer poderia imaginar? Então, não se prenda por nada, não se prenda por dinheiro, não se prenda por espaço, não se prenda por local, não se prenda pelos dias. Escolhe, as coisas acontecem. Tem uma pessoa que escolheu e falou, não sei como vou fazer porque eu não tenho como tirar folga, né? E ninguém quer trocar comigo. Do nada, apareceu 2 pessoas para trocar com ela e ela conseguiu os 4 dias. Do nada. Então, assim, quando você escolhe, o universo contribui. Mas você tem que escolher, fala, vou fazer, vou lá, paguei minha matrícula. Eu falo sempre de pagar a matrícula, pagar a inscrição na classe, porque já teve classes para mim que foram tão expansivas, mas que a autossabotagem era tão grande, que se eu não tivesse pago com antecedência, eu não iria. A ponto de, tipo assim, uma semana antes da classe, eu consegui queimar a retina do olho. Uma semana antes. Se eu não tivesse me programado, né, nesse, entre aspas, tipo assim, sabe? Eu escolhi e foi lá. A autossabotagem é tão grande que você, mas eu não paguei, tá tudo bem, não vou, né? Você mesmo se sabota para você não ter expansão. E eu já tinha pago, fui na classe. Automaticamente eu percebi, caramba, eu estava numa situação em que eu já não
né? Já não queria me propor a essa expansão, porque a expansão foi tão grande, tão absurda na minha vida, que o quanto eu não estava mentalmente disposta a tirar todas aquelas limitações, né? Então, quando você vai e escolhe de verdade. Vai lá, pega a classe que você escolheu, faz a inscrição, dá uma olhada, já começa a se programar para aquilo, já entra na energia da classe e o melhor, uma dica para quem está escolhendo fazer classe e o dinheiro ainda não surgiu. Já pede para a classe contribuir com você. Porque se a classe já está formada, que nem essa que a gente está em Campinas, já é uma classe formada, já tem data, tem host, tem espaço. A de Campo Grande, semana que vem, tem host, tem espaço, é uma classe formada. Ela já tem energia. Você pede para essa energia contribuir com você. Classe, como seria você se pagar com antecedência e com total facilidade? Ok? Quer dizer que vai vir assim? Não, quer dizer que você está pedindo contribuição. E pode vir, é uma possibilidade. Então, pede contribuição da classe, pede contribuição dos facilitadores. Como seria, Vivian, você receber essa classe com total facilidade de mim? Ok? Você já está pedindo para que a minha energia já comece a contribuir com você antes da classe. E assim fica mais fácil. Certo? Eu puxo sua energia todo dia. Nossa! Verdade. Verdade. E da classe. Ai, que coisa boa. Como pode ser mais Verdade. contributivo. Essa classe com total facilidade, alegria e glória, Maravilha, maravilha. né? E assim, eu estou recebendo a Vivi aqui em Campinas. A gente vai fazer aqui nessa sala onde eu estou agora, aqui conversando com vocês. Quem escolher esta classe, precisar de mais informações, se precisar, se vier de outra cidade, precisar conversar comigo sobre hotel, alguma coisa aqui na região que fique próximo daqui, pode me chamar, pode perguntar, que eu estou à disposição para contribuir com vocês em tudo que for necessário, tudo que demandar de mim para essa classe acontecer, eu vou fazer. Então, vocês podem me chamar. Me chama no WhatsApp, me chama no Instagram, no Facebook, sinalzinho de fumaça, que eu tô aqui, tá bom? Outro recadinho, assim, tem pessoas que estão na live e não fizeram nem o curso de barras, então, reforçando, né, que você falou no início, que o curso de barras é um pré-requisito para esta classe, o fundamento. Eu, agora, neste sábado, no dia... Voltou? Eu vou facilitar uma classe de barras aqui. Se você escolher fazer essa classe comigo, ainda dá tempo. No dia 6 vai ser a única classe que eu vou facilitar antes do fundamento, tá bom? Mas, se você tiver em outra cidade, já tivesse programado com algum outro facilitador ou escolher outro facilitador, vai e faz, que ainda dá tempo de você fazer sua classe de barras e estar com a gente aqui nos dias 26, 27, 28 e 29. Exatamente. E assim, quem está escolhendo o fundamento e não tem a classe de barras, você vai perceber na classe de barras por que é tão importante ter como pré-requisito, né? Não é uma questão simplesmente burocrática, né? Ah, não, mas eu quero o fundamento, porque eu já vi que as ferramentas que estão lá são maravilhosas, é isso que eu estou escolhendo expansão de consciência. Ok, faz a classe de barras, aí depois a gente conversa. É muita ferramenta numa classe só de um dia. Então, você vai perceber o quanto vai ser importante para você ter isso, para que a gente não tenha que voltar a essa base. Que essa base do Lattes é tudo, sabe? Ela tem ali todos os ingredientes para que você possa expandir. E se você não tiver ela, não vai ser um bug que você vai ter, né? Primeiro que não tem como fazer a fundamento, mas segundo que não tem como você acessar essa informação. É muita transformação, é uma informação muito, 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 como eu vou dizer, superior, ou não no quesito superior, mas que você já tem que ter um entendimento daquilo antes, você já tem que ter se percebido numa outra forma para que você possa acessar esse conhecimento de uma classe de fundamento. Então, se você está escolhendo fundamento e está achando, mas eu vou ter que fazer de barras, faz, depois vem falar comigo, porque é muito expansiva, é muito expansiva. Então, você vai perceber que tem muita ferramenta lá. Se você não tivesse antes, quando você for nas barras, no fundamento, você não consegue acompanhar. Então, é importante sim.
A Silvana Kelly, por favor, seu fone precisa indicar um facilitador aí em Campinas para uma amiga, por favor. Para você passar seu telefone, Kelly. Como é que é? A Silvânia, Ah, ela é sim. lá de Campo Grande, é a host da cidade lá, que eu tô indo nessa semana que vem, tá? E ela tá pedindo o teu telefone para ela te indicar, porque tem um facilitador que tá precisando fazer mais uma classe de barras aí em Ok. Campinas, tá bom? Ok. Vou colocar aqui já nos comentários, tá? Bom, meninas, se não tiver mais nenhuma pergunta, acho que a gente já pode encerrar, né? A Kelly deixa nos comentários o telefone. Tem um Já grupo já que a postei Kelly aí, tá? formou, um grupo para falar só sobre o fundamento em Campinas. Então, quem desejar também tirar dúvidas, eu estou nesse grupo também, então a gente pode também conversar por ali nesse grupo. Tem o meu grupo aberto, onde eu só fico postando conteúdo, conteúdo, conteúdo. A Kelly também está participando do grupo aberto. A gente pode também estar conversando por lá. Aí a gente pode postar tudo aí depois nos comentários, tá bom, Kelly? Maravilha. Esse número que eu coloquei aí nos comentários é o meu WhatsApp, então é só me chamar também, que eu tiro as dúvidas de vocês e também passo o link do grupo da Vivian, tá bom? Para vocês irem para lá também, porque além da gente falar sobre o fundamento das classes que estão acontecendo, vocês também vão receber muitos conteúdos aí que a Vivian compartilha com a gente durante toda a semana. É muito, muito bom. Elizabeth está falando que não conseguiu ver de comecinho. Sim, Elizabeth, vai ficar gravada. Eu já vou, assim que encerrar, vou pedir para publicar. E aí depois eu faço uma. Vou tirando as partes que a gente fica parado e tal, e a gente deixa ela um pouquinho mais curto, tá bom? A live depois fica gravada assim. Maravilha. Aí também eu posto no meu YouTube, também vai ficar disponível para todo mundo. Ok. Deixa eu ver só se tem mais alguma pergunta. Muito obrigada, fantástico esses conteúdos. Ah, Elizabeth, gratidão, que bom. É muito bom ser a contribuição. Gratidão, gratidão, gratidão. Kelly, gratidão por essa live, gratidão por todo esse projeto que você está criando aí, fantasticamente, para a gente ter um fundamento muito expansivo para todo mundo que está escolhendo. Te agradeço muito e logo, logo a gente está junto aí. Ai, minha linda, eu que agradeço por você ter aceitado o meu convite. Vai ser para mim uma honra e para todos que estiverem aqui receber você. Eu não vejo a hora de chegar esse dia. Gratidão. Uma boa noite a Gratidão. todos. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau.